Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do blog ensinandoeaprendendo.com.br. Eu sou o professor Antônio Florencio e hoje vou dar continuidade à aula de modelos atômicos com foco no modelo atômico de Bohr. Na aula anterior, nós falamos um pouco a respeito dos modelos atômicos clássicos, que era o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford. Eram chamados de modelos atômicos clássicos porque eram baseados na física clássica. O modelo atômico de Bohr ele é um pouco diferente. Bohr introduz no seu modelo atômico o conceito da quantização da energia. Ou seja, ele é conhecido na literatura como sendo um modelo quântico ou, numa descrição melhor, um modelo semiquântico, porque ele tem parâmetros quânticos mesmo sendo baseado na física clássica. Então, vamos ver um pouco como que se baseia, como que é definido o modelo atômico de Bohr. Quando Rutherford propôs o seu modelo atômico, ele mudou de vez com a estrutura do átomo. Agora o átomo ele parecia muito com um microsistema solar. Nós tínhamos o núcleo. Esse núcleo tinha praticamente concentrada toda a massa do átomo. E o elétron ele ficaria orbitando ao redor do núcleo, assim como os planetas eles orbitam ao redor do Sol. Só que o átomo de Rutherford tinha um sério problema. Esse elétron que ficaria circulando ao redor do núcleo, ele constantemente iria perder sua energia, ele iria emitir radiação. E cada vez que ele emitisse radiação, ele se aproximar até o momento que iria ocorrer o chamado colapso. Bom, isso era uma falha séria no modelo de Rutherford. No entanto, Bohr, que foi aluno de doutorado de Rutherford, achava esse modelo um modelo extremamente bonito. Não tinha como um modelo tão bonito assim, um modelo que mostrava que dentro de cada um de nós existia um microcosmos, um microsistema solar, não poderia ser um modelo falho, um modelo errado, só precisaria de alguns ajustes. Então Bohr começou a pensar um pouco no modelo atômico de Rutherford e a princípio ele chegou na seguinte conclusão: qual o problema que leva ao colapso do átomo? Não é o fato do elétron emitir energia, emitir radiação e com isso ficar cada vez mais próximo do núcleo? Então, ele começou a pensar, e se o elétron não perder energia? Simplesmente o átomo não vai entrar em colapso. Então ele propôs um modelo um tanto quanto radical, um modelo que rompia os parâmetros da física clássica, porque era óbvio que esse elétron, essa carga elétrica acelerada, iria emitir radiação, mas ele propôs, na forma dos seus postulados, que quando o elétron está em órbita ao redor do núcleo, ele simplesmente não emite energia, ele não ganha e nem perde energia. Isso ele descreveu no seu primeiro postulado, onde fala que quando o elétron está no estado estacionário, e nós podemos entender esse estado estacionário como sendo sua órbita original, ele não ganha e nem perde energia. Ele fica ali circulando ao redor do núcleo num raio fixo, numa distância fixa ao redor do núcleo. Se ele não vai perder energia, ele não vai se aproximar, logo o átomo não vai entrar em colapso. Porém, ele considerou a hipótese de mudarmos a posição desse elétron. Para isso, nós deveríamos fornecer energia para esse elétron. Então, se nós tivermos uma fonte externa de energia, um tipo de radiação, por exemplo, e fornecemos uma radiação específica para esse elétron, ele vai absorver essa energia e vai passar para um estado de maior energia, que ele chamou de estado excitado. No átomo, isso é caracterizado como uma órbita mais externa. O que é interessante nesse caso é que, para o elétron absorver essa energia tem que ser exatamente a diferença da órbita original para a órbita posterior. Se a energia for menor que essa diferença de energia, ele não absorve. Se a energia for maior, ele também não absorve. Ele vai absorver exatamente a quantidade de energia necessária para fazer ele saltar numa órbita original para uma órbita posterior, chegando então no seu estado excitado. Porém, esse estado excitado não é estável, ele permanece pouco tempo
nesse estado. A consequência disso é que ele vai devolver então para o meio externo a quantidade exata de energia que ele absorveu, que é exatamente a diferença de energia entre essas duas camadas, entre essas duas órbitas. Ao devolver essa energia, ele volta então para o seu estado fundamental, onde ele não ganha e nem perde energia. Essa então é a descrição dos chamados postulados de Bohr. Notem que ele fala que o elétron só pode então estar em órbitas em níveis de energias específicos. Ou ele vai estar no primeiro nível ou no segundo nível, se ele ganhar um pouco mais de energia. Vai estar no terceiro, se ele ganhar mais. Mas apenas nesses níveis, no nível 1, no nível 2, no nível 3 e nada nos níveis intermediários. Vale também ressaltar, chamar a atenção que eu estou falando do átomo de hidrogênio. Todo o trabalho de Bohr foi para o átomo de hidrogênio. Então, esses níveis seriam níveis de estados excitados do elétron para o átomo de hidrogênio. Esse modelo de Bohr, na época, foi realmente um grande sucesso. Tanto é que rendeu a Bohr, posteriormente, o prêmio Nobel. Não por causa do modelo atômico em si, mas do que o modelo atômico era capaz de explicar. Esse processo de absorção de energia e emissão de energia, por exemplo, é capaz de explicar o princípio dos fogos de artifício. Por que os fogos de artifício emitem aquelas cores? Acontece que nós fornecemos energia para o material, que normalmente é um sal de um metal, um sal de cobre, um sal de sódio. Fornecemos energia no momento da explosão da pólvora. O sal, ou mais especificamente os elétrons dos cátions metálicos, absorvem parte dessa energia, absorvem exatamente a quantidade de energia referente à diferença entre dois níveis de energia. E, após um curto espaço de tempo, ele volta para o seu estado fundamental, emitindo de toda aquela quantidade de energia que nós fornecemos, exatamente a energia que ele absorveu. E alguns emitem essa energia na forma de radiação visível. Então, se nós tivermos um sal de cobre, ele absorve na região do verde e emite na região do verde. Se for um sal de sódio, ele já vai emitir na região do amarelo, é característico do sal de sódio. Se estivermos falando de sal de cálcio ou de bário, vai ser na região do vermelho, é característico dele. E assim nós conseguimos entender, por exemplo, como funciona a ação de radiação através do modelo atômico de Bohr. Essa foi uma análise puramente qualitativa a respeito do modelo atômico de Bohr. Existe muita coisa a ser trabalhada do ponto de vista quantitativo. Existem muitos detalhes quantitativos, muitos detalhes matemáticos que nós podemos tratar a respeito desse modelo atômico. Então, para quem queria apenas uma análise qualitativa, a aula aqui pode dar-se por acabada, já é suficiente. Mas eu acho que vale a pena nós olharmos um pouco a história por trás da evolução desse modelo e como que Bohr deduziu, matematicamente falando, a estrutura do seu modelo atômico. Estão prontos para aprendermos um pouco mais sobre o modelo atômico de Bohr? Vamos lá. Como disse, Bohr ele criou o seu modelo na tentativa de ajustar o modelo atômico de Rutherford, porque ele achava que o modelo atômico do seu mentor era um modelo atômico bom, era um modelo atômico que realmente estava correto, só precisava de alguns ajustes. Mas antes disso, antes de chegarmos no modelo de Rutherford, existia um problema na época que estava causando muita discussão na sociedade científica, na comunidade científica, que era a respeito da interpretação dos espectros de emissão de alguns gases. Aqui eu tenho uma representação, era muito comum na época os físicos encherem uma determinada ampola de vidro com determinado gás, ligá-lo a uma fonte de energia externa, uma diferença de potencial, enfim, e fornecer energia para esse gás. Após esse fornecimento de energia, ele percebia que esse gás começava a emitir uma determinada radiação, ele começava a brilhar. É um processo muito parecido hoje como funciona as lâmpadas de neon. Nós temos um determinado gás dentro daquela ampola de vidro, dentro da lâmpada, fornecemos uma fonte de energia externa quando ligamos
ele é corrente elétrica, ele começa a brilhar, começa a emitir uma determinada radiação. E com o objetivo de estudar essa radiação, nós analisávamos o espectro gerado por essa radiação. Temos, por exemplo, o caso da luz branca do Sol. Quando fazemos a radiação do Sol passar por um prisma, ele se decompõe em várias cores, que vai desde o vermelho, que é a radiação menos intensa, menos energética, até o violeta. E esse aqui nós podemos dizer que é o espectro da radiação solar. Percebemos que é um espectro contínuo. Ele vai do vermelho até o violeta, sem faltar nenhum comprimento de onda, sem faltar nenhum tipo de radiação. Porém, nós obtemos um espectro diferente quando analisamos a radiação emitida por esses gases. Quando esse gás é o gás hidrogênio, mais simples dos gases, nós fazemos essa radiação passar por um prisma, ela se decompõe, não no espectro contínuo, mas em algumas faixas específicas que nós chamamos, esse conjunto, de espectro de linhas. Por exemplo, ele vai emitir numa região próxima do vermelho, cujo comprimento de onda é 656 nanômetros, uma região ali próximo do verde e do azul, em 486, uma mais azulada, em 434, e uma mais violácea, em 410 nanômetros. Não é um espectro contínuo. Bom, nessa época, e a gente está falando no final do século XIX, Balmer começou a questionar, a tentar procurar uma relação lógica entre as linhas espectrais do átomo de hidrogênio. De alguma forma, ele queria achar uma lógica do porquê especificamente esses comprimentos de onda. Por que não seria o comprimento de onda de 500 nanômetros? Por que não seria o de 700 nanômetros? Por que especificamente apenas esses? Ele tentou procurar uma lógica entre esses comprimentos de onda e, de fato, ele conseguiu. Segundo as próprias palavras de Balmer, ele chegou a uma equação que, por extenso, dizia mais ou menos assim: eleve 3 ao quadrado, divida 1 pelo resultado e subtrai essa fração de 1/4. Multiplique a resposta pelo número, esse número bem grande aqui, e com isso ele conseguiu obter exatamente a frequência da linha vermelha do espectro. É meio complicado entendermos essa frase do Balmer, é mais fácil nós entendermos a equação que ele propôs a partir daqui. Balmer correlacionou o inverso do comprimento de onda, o 1 sobre o comprimento de onda, 1 sobre lambda. Lambda representa os comprimentos de onda do espectro. Ou seja, são esses valores de 656, 486, 484, 410 nanômetros. Ele correlaciona esse valor através de uma constante, isso aqui é um número, a constante de Rydberg, que multiplica 1 sobre 4 e multiplica 1 dividido por esse número n. N nada mais é do que um número inteiro. Ele começa falando que se n for 3, ou seja, elevar o número 3 ao quadrado, ele consegue chegar exatamente na frequência da radiação vermelha, do comprimento de onda vermelho do espectro. Na verdade, ele muda esses valores de n para outros números inteiros. Começa por 3, vai para 4, 5, 6, e assim nós conseguiríamos obter exatamente esses comprimentos de onda. Mas vamos olhar um pouco essa relação do ponto de vista matemático? Essa equação é uma equação muito interessante. Escrita dessa forma, nós podemos não observar o que ela tem de interessante. Mas vamos reescrevê-la. Vamos escrever aqui que 1 sobre lambda vai ser igual. Vamos pegar esse RH e vamos multiplicar por 1/4. Então, nós temos RH dividido por 4 menos, multiplicar o RH por 1 sobre n ao quadrado. RH dividido por n ao quadrado. Isso daqui, RH sobre 4, é um número, é uma constante. Bem como o RH também é uma constante. De forma que as únicas variáveis que nós temos é esse valor n ao quadrado e 1 sobre lambda. O valor do 1 sobre lambda depende do valor de 1 sobre n ao quadrado. Mais uma vez, vamos reescrever essa função da seguinte forma: 1 sobre lambda igual menos
RH, e vamos isolar aqui o 1 sobre N ao quadrado, mais RH sobre 4. Ou seja, eu simplesmente mudei, peguei esse menos 1 sobre RH sobre N ao quadrado, coloquei aqui na frente, e o RH sobre 4, coloquei no final. Isso aqui se assemelha a quê? Vocês conseguem se lembrar? A uma equação de uma reta. Uma equação de uma reta não é y igual a x mais b, onde a variável y ela vai ser igual a um número, o coeficiente angular, que multiplica a variável x, mais outro número, o coeficiente linear, b. Nessa equação, RH sobre 4 é o coeficiente linear, o menos RH é o coeficiente angular da reta. Quem é o y? O y é o 1 sobre lambda. E quem é o x? O x é o 1 sobre n ao quadrado. Ou seja, eu consigo exatamente uma reta correlacionando o 1 sobre lambda, o 1 sobre o comprimento de onda, com 1 sobre um número inteiro ao quadrado. Ele conseguiu achar uma correlação entre esses comprimentos de onda, que aparentemente eram aleatórios, com números inteiros. Vamos ver como que fica o gráfico gerado através dessa equação? Então, só um minutinho, nós vamos lá para o Excel e depois voltamos para a apresentação. Então, já estamos aqui no Excel. Eu coloquei aqui a equação de Balmer, não escrita na forma da equação de uma reta, mas enfim, matematicamente é a mesma coisa. Aqui eu vou inserir os valores de n, ele automaticamente vai me calcular 1 sobre n ao quadrado. Aqui eu vou inserir os valores de lambda que ele obteve no espectro, os valores de comprimento de onda, e ele vai me fornecer 1 sobre lambda. E como eu disse, deve existir uma relação linear entre 1 sobre lambda e 1 sobre n ao quadrado. Bom, ele disse que quando o valor de n era 3, nós conseguiríamos obter a radiação vermelha do espectro. Então, o valor correspondente para 3 é 656 nanômetros. E aqui nós podemos continuar aumentando os valores de n. N igual a 4, n igual a 5 e n igual a 6. Bom, se o n igual a 3 corresponderia aos 656, o n igual a 4 corresponde ao 486. O n igual a 5 ao 434. E o n igual a 6 ao 410. E olhem que belo gráfico nós obtemos. Lembre-se que o valor, o coeficiente angular, estava negativo, então seria uma reta decrescente. Se nós pedirmos para ele adicionar a linha de tendência, notem, exatamente na forma da equação da reta. Y, que é 1 sobre lambda, correlacionado com o valor de x, que é 1 sobre n ao quadrado, esses números inteiros. A relação entre eles é unitária, ou seja, eu tenho uma reta perfeita. E qual é o valor de RH? Lembra-se que o RH é o valor do coeficiente angular. E qual é o valor do coeficiente angular? 0,011. Como a unidade lambda aqui está em nanômetros, no caso esse valor aqui é 0,011 nanômetros a menos 1, ou 0,0110 nanômetros a menos 1. Esse é o valor da constante de Rydberg, que ele obtém através do ajuste desses pontos no gráfico. E com isso, Balmer ele consegue chegar a uma relação entre o comprimento de onda, ou melhor, o inverso do comprimento de onda, e números inteiros. Números como 3, 4, 5 e 6. Ele não foi capaz de explicar o porquê dessa relação, mas ele conseguiu encontrar essa relação. Certo? Então, vamos voltar para a apresentação. Então, nós vimos aqui o trabalho de Balmer. Ele vai influenciar diretamente o trabalho de Bohr. Bohr, ele tentando resolver o problema da estabilidade do átomo de Rutherford, ele vai também conseguir explicar essa observação descrita por Balmer. Então, vamos pensar um pouco o que se passava na mente de Bohr. Como descrito no primeiro postulado,
Bohr ele considerava que o elétron estaria preso ao núcleo e ele não ia perder energia, ele ia continuar girando continuamente, e se essa órbita fosse um estado estacionário, sua órbita original, ele não ia perder energia. Não perdendo energia, esse raio, a distância núcleo-elétron, ia permanecer sempre a mesma. Esse é um raio específico. Bom, como que Bohr ele começa então a deduzir o seu modelo? Bom, por que o elétron ele está preso ao núcleo? Porque aqui existe uma atração eletrostática. E a força de atração eletrostática ela é descrita pela lei de Coulomb, que a fórmula é K, uma constante característica, a carga positiva, que multiplica a carga negativa, ou seja, o produto entre as cargas, dividido pela distância, que eu vou chamar de R, ao quadrado. Eu vou reescrever essa equação de uma forma um pouco mais adaptada ao nosso problema. Quem é a carga positiva? O núcleo, especificamente um próton do núcleo do hidrogênio. Quem é a carga negativa? O elétron. A carga do próton e a carga do elétron são constantes, é igual à carga elementar, e elas são iguais. Então eu posso escrever em módulo que K, que multiplica a carga elementar do próton, que eu vou representar pela letra E, multiplica a carga elementar do elétron, que também é a letra E, então eu vou colocar aqui E ao quadrado, porque é a carga do próton e do elétron, dividido por R ao quadrado. Bom, essa atração eletrostática ela também está agindo como uma força centrípeta. Ela está atraindo o elétron para a órbita do núcleo. E a equação, a forma da força centrípeta, se vocês lembram, é a massa da partícula em movimento, nesse caso a massa do elétron, que multiplica a velocidade da partícula, a velocidade do elétron ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Para simplificar isso, nós podemos cortar esse quadrado com esse R, e nós teríamos K é ao quadrado dividido por R, igual mv ao quadrado. Nessa equação nós temos duas variáveis. Nós temos o R, o raio, que eu não sei qual é, e nós temos a velocidade, que eu também não sei qual é. No entanto, a velocidade está relacionada ao raio e o raio está relacionado à velocidade do elétron. Eu tenho, de alguma forma, eliminar esse problema, transformar isso aqui no problema de uma única variável. E aí está a grande sacação de Bohr. Bohr, nesse momento, isso daqui é mera física clássica, mero eletromagnetismo de um lado e mecânica do outro. Ele introduziu o conceito da quantização, a força. Ele resolveu pensar assim: vamos supor que o momento angular do elétron, você pode ter o momento angular do elétron com propriedade relacionada quando ele está em movimento circular, que o momento angular do elétron não pudesse ser qualquer valor, não pudesse ser qualquer número. Deveria ter valores específicos, números específicos. Essa é a ideia da quantização. Ele está dizendo que uma propriedade física, o momento angular, só pode assumir valores específicos. Ele está colocando isso à força. Então, qual é a fórmula clássica do momento angular? O momento angular é m, que multiplica a velocidade, isso aqui especificamente o momento linear. O angular ele vai multiplicar pelo raio da trajetória. Então ele disse que o momento angular vai ser igual a n, que é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, que multiplica uma constante, que é a constante de Planck cortado. O h cortado é igual à constante de Planck dividido por 2π. Bom, Planck, um tempo atrás já havia determinado essa constante, esse valor. Bohr chega à conclusão que ela tem unidades de momento angular. Então ele acha que o elétron só pode possuir momento angular múltiplo dessa constante de Planck. Inserindo essa equação, agora nós podemos trabalhar um pouco mais. Daqui, nós podemos extrair, por exemplo, uma relação para velocidade. Nós podemos escrever que
a velocidade vai ser igual a N H cortado dividido por mr. E aqui basta pegarmos essa relação da velocidade e inserirmos nessa fórmula. Nós tiramos então a variável velocidade e deixamos apenas na variável r. Então vamos fazer isso? Vamos escrever então que k é ao quadrado dividido por r vai ser igual a m, e agora nós vamos colocar v ao quadrado. Quem vai ser v ao quadrado? N ao quadrado, h cortado ao quadrado, m ao quadrado, r ao quadrado. Já podemos simplificar, podemos cortar esse r com esse quadrado, podemos cortar esse quadrado aqui com esse m, e vamos pegar agora r e vamos deixar isolado o lado esquerdo e colocar tudo para o lado direito da equação. Bom, aqui eu posso colocar o r, ele veio daqui para cá. Do lado de cá nós vamos permanecer com h cortado ao quadrado. Ele vai estar dividindo k é ao quadrado, esse m aqui permanece. E ele vai multiplicar n ao quadrado. Eu só rearrumei essa equação. Olha que coisa interessante. Bohr chega a uma equação que ele correlaciona o raio das órbitas com n ao quadrado, com o número ao quadrado, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o que é mais interessante ainda, isso daqui, ó, h cortado ao quadrado, k é ao quadrado, m, tudo isso daqui são constantes. Se eu jogo esses valores aqui, eu obtenho um valor específico de 0,529. Isso aqui vai ter unidade do quê? Como n é um número apenas, eu estou falando de r tem comprimento, é uma grandeza de comprimento, aqui vai ter que ter unidade de comprimento. Eu posso expressar essa quantidade, essa distância, na unidade de angstrom. Angstrom é uma subunidade do metro. Esse valor é um valor constante. Bohr chega à conclusão, então, que R vai ser igual ao raio da órbita do elétron em relação ao núcleo, sempre vai ser um múltiplo. Esse múltiplo vai ser proporcional a 0,529 angstrom, que multiplica o número n ao quadrado. Esse número aqui, 0,529, ele é constantemente descrito como sendo A0, onde A0 nada mais é do que o raio de Bohr, o raio da primeira órbita de Bohr. Então, nós temos que R é igual a 0 n ao quadrado. Ele consegue chegar nessa equação, onde nós correlacionamos uma constante com um número inteiro. De forma que a primeira órbita, o elétron vai estar a uma distância de A0, porque no caso aqui, n na primeira órbita é 1. A segunda órbita vai estar a uma distância, é que nós vamos colocar 2 ao quadrado, a 4 a 0 em relação do núcleo. E a terceira órbita? Aqui nós vamos ter 3. 3 ao quadrado, 9. A terceira órbita vai estar a 9 a 0 do núcleo. Ou seja, as órbitas circulares de Bohr, conforme vão se afastando do núcleo, elas vão ficando cada vez mais distantes. Elas não têm a separação idêntica uma para a outra. Quando eu falo do átomo de hidrogênio, ele provavelmente, no seu estado fundamental, vai ter apenas uma órbita. E o raio dessa órbita dá aproximadamente meio angstrom. O diâmetro do átomo de hidrogênio, então, seria 2 vezes isso. O diâmetro do átomo de hidrogênio é um pouco maior de 1 angstrom. Por isso que a unidade de angstrom era uma unidade usada para descrever comprimentos em escala atômica.
Porque o comprimento, o diâmetro do raio atômico está na ordem de 1 angstrom. Mas nós ainda não conseguimos resolver nem o problema da energia e nem o problema dos espectros observados por Balmer. Apenas encontramos uma relação onde Bohr impõe que o átomo, o elétron, não pode estar a qualquer raio do átomo. Ele vai sempre estar a um múltiplo de 0,529, o múltiplo que varia com n ao quadrado. Vamos olhar agora, fazer essa mesma análise, já usando agora essa informação, para analisar a energia de cada uma dessas órbitas e correlacioná-la com o espectro de linhas do átomo de hidrogênio. Então, vamos lá. Antes de começar a análise da energia de cada órbita, eu vou colocar aqui no lado algumas equações que nós já vimos na descrição anterior. Ele conseguiu achar uma relação do raio como sendo um múltiplo de A0 com números inteiros ao quadrado. Em que nós teríamos uma relação de que o raio variava de acordo com números inteiros. Eu não poderia ter qualquer raio, apenas raios múltiplos desse número inteiro. E outra equação que nós vimos logo no começo foi K é o quadrado dividido por R igual a mv ao quadrado. Ou seja, daqui nós extraímos que v ao quadrado é igual a K é ao quadrado Rm. Vou deixar essa equação aqui por enquanto, que nós vamos utilizá-la daqui a pouco. Então, quando nós falamos da energia de cada órbita, lembre-se que a energia total para qualquer sistema, lá da física clássica, é tida como a energia cinética mais a energia potencial. Lembra-se disso? Então, o que é energia cinética? É um meio de mv ao quadrado. E energia potencial, nesse caso, energia potencial eletrostática. A fórmula da energia potencial é muito parecida com a fórmula da força de atração eletrostática. Ela é tida como menos K E ao quadrado, porque seria a carga positiva vezes a carga negativa. Só que a força eletrostática divide por R ao quadrado. A energia nós dividimos apenas por R. Fica um pouco difícil somar essas duas expressões, mas eu posso substituir V ao quadrado justamente por essa equação, que é a função de K é ao quadrado e R. Então aqui nós podemos escrever que a energia cinética é 1 meio de m que multiplica V ao quadrado. Quem é V ao quadrado? K é ao quadrado sobre Rm menos K é ao quadrado sobre R. A gente pode cortar esse M com esse M e reescrever isso como 1 meio de K é ao quadrado sobre R menos K é ao quadrado sobre R. E agora nós podemos subtrair. Meio alguma coisa menos o inteiro de alguma coisa vai nos dar que a energia total é igual a menos 1 meio de K é ao quadrado sobre R. E aqui nós temos uma relação da energia com o raio. De fato, a princípio, se eu pudesse ter qualquer valor para raio, para a distância, eu poderia ter qualquer valor para energia, porque energia está relacionada com a distância. Mas agora nós já sabemos, pelo modelo de Bohr, que o elétron não pode assumir qualquer raio, só apenas raios múltiplos de n ao quadrado. Então, a energia de cada órbita também está associada com esses números inteiros. Então, vamos fazer a substituição. No lugar de R, vamos escrever A0 n ao quadrado. Aqui nós temos que a energia total vai ser igual a menos 1 meio de K E ao quadrado
sobre A0 e vamos destacar o termo 1 sobre n ao quadrado. E aqui nós temos uma expressão onde correlaciona a energia de cada órbita a um número dessa órbita. Ou seja, a órbita de número 1 eu vou ter uma energia. A órbita de número 2 eu vou ter uma outra energia. Ou seja, a posição da quantização do momento angular levou uma quantização do raio e me leva a uma quantização da energia. É assim que Bohr matematicamente descreve que cada órbita vai ter uma energia específica. Além disso, existe uma coisa ainda mais interessante. Percebam que essa expressão aqui, esse pedaço aqui, é constante. Um meio, um número k é uma constante, é zero é uma constante. Então, nós ainda podemos escrever que a energia total é igual a menos uma constante que eu vou chamar de EH, que multiplica 1 sobre n ao quadrado. E aqui nós temos uma expressão correlacionando a energia pelo inverso de 1 sobre n ao quadrado. Então, dessa forma, Bohr tenta explicar como que o átomo de Rutherford podia ser estável se o momento angular não pudesse assumir qualquer valor. Mas, através dessa expressão, nós também conseguimos determinar a origem das raias espectrais. Porque essa daqui é a energia para uma determinada órbita. Vamos ver qual seria a diferença de energia. Ou seja, segundo o postulado dele, ele fala que um elétron, se ele absorve energia, ele pode saltar de uma órbita para uma órbita mais externa. Qual é essa quantidade de energia? Bom, essa quantidade de energia que ele vai absorver tem que ser exatamente a diferença de energia entre uma órbita e outra. Então, nós podemos escrever que o ΔE vai ser igual à energia do estado 2 menos a energia do estado 1, ou seja, o estado final menos o estado inicial. Então, aqui vai ser igual. O que é a energia do estado 1? Desculpa, energia do estado 2. A energia do estado 2 vai ser menos EH, que multiplica 1 sobre o n correspondente ao estado 2 ao quadrado. Isso daqui menos. Qual é a energia do estado 1? Menos EH, ela é constante para qualquer estado, vezes 1 sobre N1 ao quadrado. Nós podemos rearrumar essa equação. Vamos combinar esse negativo com esse negativo que vai dar positivo. E vamos colocar o EH em evidência. Então, a diferença de energia entre dois estados vai ser igual a EH, que multiplica 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Então, se eu quiser saber qual é a diferença de energia entre dois estados, basta calcularmos o valor de EH, e aí a gente obtém substituindo essas constantes, e ver a relação entre o estado inicial e o estado final. Aqui vale a condição que, obrigatoriamente, o estado N2 tem que ser maior do que o N1. Óbvio, o elétron ele vai passar do nível anterior para o nível posterior. Essa equação se parece com alguma outra já conhecida? Ela é bem parecida com a equação de Balmer. Só que a equação de Balmer correlacionava 1 sobre lambda e não o ΔE. Existe uma outra equação que nos permite correlacionar a energia com o comprimento de onda. A energia ela é descrita como sendo o produto da constante de Planck vezes a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. Então, daqui a gente consegue escrever que 1 sobre lambda é igual a energia dividido por hc. Então, se eu quiser expressar
essa relação aqui na forma da equação de Balmer, basta simplesmente dividir a equação por HC. E nesse caso nós teríamos 1 sobre lambda igual E sobre HC, que multiplica 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Vale ressaltar que aqui na equação de Balmer era o quê? RH. E o que era o RH? Simplesmente parâmetro de ajuste. O valor agora de RH, ele vem... Aqui faltou um H. Aqui, o valor de RH não é uma mera constante de ajuste. Ela vem da combinação de várias outras constantes. Por exemplo, EH ele é escrito em função de K, carga elementar, e a zero. A zero, por sua vez, é descrito em função de K, de E ao quadrado, da constante de Planck, da massa do elétron. Ou seja, tem um significado físico, não é um mero parâmetro de ajuste. Então, Bohr consegue dar um significado àquela equação de Balmer. Em outras palavras, se o elétron não perder energia, se ele estiver em órbitas estacionárias, ele é capaz de explicar o espectro do átomo de hidrogênio. E, de fato, ele consegue chegar exatamente nesses valores. Nós podemos observar aqui, entre a equação que Balmer chegou para correlacionar as linhas de espectro do átomo de hidrogênio e a equação que Bohr chegou ao deduzir seu modelo, existe uma pequena diferença. Na equação de Balmer, aqui aparece o número 4. Na equação de Bohr, como a equação mais geral, aqui nós temos um outro valor, um outro número inteiro. Acontece o seguinte, nós podemos imaginar que 4 nada mais é do que 2 ao quadrado. Então, a equação de Balmer é a mesma equação de Bohr quando N1 é igual a 2. Então, para a equação de Balmer, quando N1 é igual a 2, os valores de N2 só podem ser 3, por isso que ele começa no 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, qual é o significado disso? Esses números inteiros, 1, 2, 3, 4, nada mais são do que o número das órbitas circulares no modelo atômico de Bohr. Aqui nós podemos ver uma representação. Nesse modelo atômico, a primeira órbita iria corresponder ao N igual a 1. A segunda, N igual a 2, ser o segundo nível de energia. A terceira, N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6 e assim por diante. Cada um desses corresponde a um nível de energia específico onde o elétron pode estar. Na verdade, são os estados estacionários. No caso do espectro da região do visível, esse espectro é formado da seguinte maneira. Imagine um elétron que já está no estado excitado 2. Quando ele ganha uma determinada quantidade de energia, ele passa a ser excitado para o estado 3, para o nível 3. Depois ele vai liberar essa energia que absorveu. A energia absorvida por esse elétron corresponde exatamente à energia de frequência 656 nanômetros, que cai nessa faixa próxima do vermelho. Nós conseguimos esse valor quando nós fazemos N1 igual a 2 e N2 igual a 3. Agora, quando nós fazemos N2 igual a 4, ele vai absorver uma quantidade maior de energia e ele vai liberar no comprimento de onda de 486 nanômetros. Quando nós fazemos N2 igual a 5, a quantidade de energia absorvida e posteriormente liberada vai ser maior, corresponde ao comprimento de onda de 434 nanômetros. E assim por diante, com N igual a 6, N2 igual a 6, ele vai liberar na faixa já do violeta, de 410 nanômetros. Entenderam? Perceberam que eu estou falando que na região de maior comprimento de onda é a região de menor energia? É, realmente isso. Isso porque
O comprimento de onda e a energia estão correlacionados pela equação que eu já mostrei, que energia é igual ao produto de duas constantes dividido pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior o denominador, menor será a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior será a energia. Então, nós podemos ver esses valores, os valores de comprimento de onda obtido quando mudamos o valor de N1 e de N2, numa planilha que eu fiz agora no Excel. Vamos ver? Então, aqui no Excel, eu tenho essa figura que mostra a relação entre a energia e o comprimento de onda. Percebam que quanto maior for o comprimento de onda, no sentido que está crescendo o comprimento de onda, a energia acaba diminuindo. Ou, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. A frequência, no entanto, segue o mesmo sentido da energia. Quanto maior a frequência da radiação, maior a energia. Aqui nós temos um esquema representando todo o espectro, ou pelo menos toda a faixa de comprimento de onda das radiações eletromagnéticas conhecidas. A região do visível é esse pequeno fragmento, que aqui ampliado nós vemos que ela vai da faixa de 740 nanômetros, na radiação vermelha, até 390 nanômetros, na radiação violeta. A frequência de menor energia é justamente de maior comprimento de onda, é a radiação vermelha. Antes do vermelho, a radiação de menor energia, logo antes do vermelho, é o infravermelho. Em contrapartida, a radiação de maior energia, logo após o violeta, fora da faixa do visível, é o ultravioleta. Então, qualquer comprimento de onda menor que 390 nanômetros, nós classificamos como ultravioleta. Qualquer um maior do que 740 nanômetros, nós classificamos como infravermelho. Aqui nós temos a equação de Bohr para a diferença de energia. Na verdade, a equação de Bohr é escrita na forma da equação de Balmer. Só que nós vamos variar os valores para n igual a 1 e para n igual a 2. Então vamos considerar n1 igual a 1, sofrendo uma transição para n2 igual a 2, ou seja, indo do nível 1 para o nível 2. Aqui ele vai nos fornecer o valor do inverso do comprimento de onda, o valor do comprimento de onda nessa região e a energia associada. Perceba que a transição do nível 1 para o nível 2 cai numa região de 121 nanômetros. 121 nanômetros é menor do que 390. Logo, essa região aqui, a energia necessária para transferir o elétron do nível 1 para o nível 2, requer uma radiação na faixa do ultravioleta. Quando leva o elétron do nível 1 diretamente para o nível 3, aí o comprimento de onda vai ser um comprimento de onda menor, ainda na faixa do ultravioleta, de 102 nanômetros aproximadamente, e a energia obviamente vai ser maior, porque agora eu estou fazendo o elétron sair de um nível e ir para 2 níveis à frente. Do nível 1 para o nível 4 vai ser ainda maior a quantidade necessária. Eu vou precisar agora de 12,7 eletronvolts de energia. E o comprimento de onda cai na faixa de 97 nanômetros. De 1 para 5 vai ser maior ainda, sendo necessário de aproximadamente 13 eletronvolts. Qualquer transição do nível de energia 1 para os níveis de energias, qualquer transição do nível 1 para os níveis seguintes requer energia da faixa do ultravioleta. No caso da equação de Balmer, quando nós temos o N1 igual a 2, e eu só posso levar do nível 2 para frente, então do 2 para o 3, a quantidade de energia necessária é bem menor, é 1,88 eletronvolts, e cai já na região do visível, em 656 nanômetros, ali próximo da região do vermelho. Do nível 2 para o nível 4, precisa de um pouco mais, porém ainda dentro da região do visível. E assim para todas as transições a partir do nível 2. Se a transição ocorre a partir do nível 2, nós temos as transições que Balmer observou no espectro de linhas de hidrogênio. Essas transições são promovidas por radiações na região do visível. As transições do nível 1 já ocorrem na região do ultravioleta, afinal, eu preciso de mais energia para tirar o elétron do primeiro nível, do nível mais estável.
Agora, se o elétron já está no nível 3 e quero transferi-lo para o nível seguinte, para o nível 4, bom, o nível 3 ele não está tão atraído assim pelo núcleo. Para o nível 4, eu vou precisar de uma quantidade muito menor de energia, menos de 1 elétron-volt. E aqui o comprimento de onda fica em torno de 1874 nanômetros. Isso daqui cai na região do infravermelho. De modo que as transições a partir do nível 3, elas podem ser promovidas a partir da radiação infravermelha, ou radiação de relativa baixa energia. Vemos aqui que todas elas, a mais energética, fica em torno de 1,2 elétron-volts, é ainda menor do que a primeira transição, a transição de menor energia na região do visível. Entenderam como isso funciona? Balmer estudou as transições eletrônicas que começavam a partir da região do visível. Nós podemos voltar lá na nossa apresentação e ver melhor esse esquema. Voltamos aqui à nossa apresentação e, como nós vimos lá na planilha no Excel, todas as transições que começam a partir do N1 igual a 2 foram estudadas por Balmer. Então, elas são conhecidas como a série de Balmer. A série de transições que ocorre na região do visível. Vimos também que as transições que ocorrem a partir de N1 igual a 1 ocorrem promovidas pela radiação na região do UV, do ultravioleta. Essa série, esse conjunto de transições, foram estudados por outro cientista chamado Lyman. Então, por isso que ela é conhecida como série de Lyman. E as transições que ocorrem a partir do nível 3 são transições de mais baixa energia. Essas transições ocorrem na região do infravermelho. Essas transições também foram estudadas por um outro cientista, que não foi o Balmer, que não foi o Lyman, foi o Paschen. Então ela é conhecida como série de Paschen. O trabalho de Bohr teve seu maior reconhecimento em 1922, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por seus serviços e investigações sobre a estrutura dos átomos e da radiação emitida por eles. Embora aparentemente tenha sido um modelo forçado, ter colocado à força a imposição de que o momento angular tinha que ser quantizado e, consequentemente, a energia e os níveis de energia também seriam quantizados, Bohr foi capaz de explicar em detalhes como que era formado o espectro de Lins e a relação entre eles. O modelo de Bohr funcionou muito bem para o átomo de hidrogênio, mas infelizmente ele não seria capaz de explicar átomos mais complexos, como o próprio átomo de hélio. Ele falharia na explicação dos espectros do átomo de hélio. E por isso a evolução dos modelos atômicos não acaba com o modelo de Bohr. No entanto, Bohr lançou a pedra fundamental, que seria a estrutura de todo o modelo atômico seguinte. Os elétrons não poderiam assumir quaisquer níveis de energia. A mecânica quântica agora deveria ser a base para o entendimento dos átomos, e não mais a física clássica. Bom, a aula de hoje termina aqui. Eu acho que já falamos bastante, foi uma aula até bem longa, mas eu acho que todos esses detalhes são muito interessantes para entendermos de onde surgiram esses modelos atômicos, que eles não foram simplesmente tirados do bolso ou da cartola de Bohr. Teve toda uma história por trás da construção dele. Nas aulas seguintes eu vou mostrar como que a mecânica quântica passou então a ser a base da construção dos modelos atômicos seguintes. Então, fiquem atentos às minhas publicações no blog e até a próxima aula.